Após uns 2 anos, conheci quem viria a ser meu esposo. Enquanto namorávamos, ele me pediu para começarmos a sair, e foi aí que fiquei grávida da minha filha mais velha. Depois que nos casamos, ele me disse que só havia se casado comigo porque eu estava grávida. Ele começou a se afastar da igreja, e quando ia, criticava tudo, independente de quem estivesse pregando. Assim, ele se distanciou da igreja para nunca mais voltar. Um ano depois, no dia 23 de junho, nasceu Jonathan Joe. Sempre digo que Jonathan é um milagre ambulante, pois tive complicações durante a gravidez. Quando chegou a hora do parto, o médico disse que Jonathan havia ingerido líquido amniótico e, além disso, ao nascer, estava com 3 voltas do cordão umbilical em torno do pescoço. O neonatologista retirou o líquido e depois Jonathan chorou e começou a viver. Quando ele tinha 7 anos, enquanto andava de bicicleta, não percebeu que estava perto da borda de um lugar elevado. Quando olhou, já estava literalmente voando e caiu em um pátio de cimento. Corri até ele e o vi se levantando, cobrindo o rosto com as mãos. Quando ele tirou as mãos, vi que estava todo ensanguentado. Após exames de tomografia, descobrimos que ele havia machucado o septo, fraturado os ossos frontais, formado uma bolha de ar no cérebro e desenvolvido um sopro no coração. Eu me ajoelhei e orei, entregando meu filho nas mãos de Deus. Um dia eu estava em casa e recebi uma ligação da minha filha Geraldine, dizendo que Jonathan estava no hospital com a mão machucada. Os médicos decidiram operá-lo e me disseram que Deus interviria de uma forma ou de outra. Eu continuei orando, entregando novamente meu filho a Deus. Após a cirurgia, o médico disse: tudo correu bem. E eu pensei, como não correria bem se Deus estava presente? Em um mês, Jonathan passou por 5 cirurgias. Sempre falo para ele que as cicatrizes que ficaram são marcas de salvação. Após a recuperação, ele voltou a jogar futebol e a viver normalmente. Jonathan foi morar na Espanha. No aeroporto, nos despedimos chorando. Um sábado pela manhã, enquanto estávamos na igreja com minhas filhas e netos, ele me enviou uma foto pelo celular. Quando vi a imagem, pensei que meu coração pararia, pois ele estava muito machucado. Ele trabalhava em uma empresa que havia ido à Bélgica. No caminho de volta para a Espanha, o veículo em que estava capotou na França. Quando vi as fotos do acidente no grupo da família, fiquei em choque. A van estava completamente destruída, mas eu disse: Deus colocou sua mão ali. Já se passaram quase 40 anos desde que o Senhor me chamou para trabalhar para Ele, e sou grata por seu amor. Hoje, Jonathan tem 30 anos, está saudável, mesmo tendo passado recentemente por uma cirurgia para remover um tumor no rim. A mão de Deus continua presente. Seja forte e corajoso, não tema nem desanime. O Senhor me fortalece todos os dias, cuidando de meu filho à distância, das minhas filhas, dos meus netos e de mim, porque sou sua filha. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Toma, Senhor.
estamos devolvendo porque nós temos gratidão no nosso coração pelo que o Senhor já nos deu. Queremos agradecer, ó Pai, os dízimos e as ofertas, os doadores, aqueles que não puderam doar, que o Senhor possa abençoar de maneira igual, ó Pai. Que a cada um de nós possamos sair daqui entendendo que os dízimos é tudo aquilo que nós temos que devolver, porque o Senhor já nos deu. Obrigado pelo teu cuidado e proteção. Abençoe a cada família aqui representada. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Está
falar aos nossos corações. Amém. Que os assuntos aqui tratados possam vir de encontro com as nossas necessidades e que nós possamos nos colocar a cada dia em tua presença para fazer o nosso melhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um feliz sábado. Feliz sábado. É um prazer imenso estarmos aqui na casa de Deus mais uma vez, para aprendermos um pouco mais do seu amor, para estarmos em comunhão com Deus. Quando o irmão Laelson hoje foi me buscar lá em casa, e aí nós estávamos vindo, e aí eu comecei, ele falou assim, aí, cansada? Eu falei, muito cansada. Aí eu comecei a fazer assim, irmão Laelson, eu estou aqui analisando uma coisa. Essa semana eu fui todos os dias para a igreja. Aí ele, como assim? Falei, fui, ó, no sábado nós estávamos lá, nós íamos fazer alguma coisa com os desbravadores, não me lembro. Nós íamos com a admissão imensa. Aí no domingo pela manhã teve reunião, à noite teve a programação. Aí segunda viemos à noite para ensaio de ordem unida, terça viemos para ensaio de ordem unida, na quarta viemos que o Davi pregou. Na quinta teve ensaio de ordem unida, ontem viemos para o PG e hoje estamos aqui de novo. Gente, olha, amém, né? Vocês estão na igreja, Deus ajude que esteja aprendendo sobre a palavra dele também, né? Como a Bruna falou no momento dos anúncios, hoje nós estamos com uma programação especial. À tarde teremos muitas coisas boas, muitas coisas especiais, porque hoje é o dia do Quebrando o Silêncio. Esse projeto é um projeto que ele já vem sendo realizado há algum tempo, né? E cada ano ele vem tratando de um assunto diferente. Cada ano vem com uma proposta diferente, um assunto que esteja para ajudar a sociedade em um determinado assunto que estejamos passando por dificuldades. Por exemplo, já tivemos o Quebrando o Silêncio com o título de Infância Ameaçada, que vinha ali, né, tratando sobre a questão das crianças, a ameaça que as crianças sofrem. Tivemos também Socorro para as Famílias, tivemos um tema desse também nos anos anteriores. E também nós tivemos um que era violência psicológica. Então são vários temas, né? Cada ano vem com um tema diferente, cada ano um assunto diferente. E esse ano, né, o Quebrando o Silêncio veio com esse tema, violência digital. Violência digital. Quando falamos em violência digital, com certeza, ao falar essa palavra, ao imaginar isso, já acende alguma coisinha na cabeça da gente. Nós já começamos a imaginar alguma coisa, como que pode ocorrer esses abusos, porque são de diversas formas. Existem muitas formas que essa violência ela pode ocorrer. Gente, quando se trata de violência digital, a gente tem aí um campo muito amplo de quem pode ser atingido por isso. Porque ela vem ali, atinge desde os pequenininhos, porque se nós observarmos, muitas vezes nós vamos ver que crianças ainda pequeninas, bem pequenas, elas estão ali às vezes comendo e estão ali na frente da tela. E aí, se a gente for parar para analisar, vai seguindo ali, quando entra ali as crianças na adolescência, e vai crescendo, e ela atinge todas as faixas etárias. E o interessante é porque eu tenho uma prima, que ela mora aqui no Mato Grosso mesmo, e o pai dela já é um senhor, né? E aí, ela me falando, né, falou assim, Miriam, é engraçado como que o meu pai, até esses dias não tinha celular. Ele tinha um celularzinho que ele recebia ligação e fazia ligação, era só isso. Aí ele foi e comprou um desses smartphones. E ela falou assim que achou que ele só ia, né, fazer a ligação e receber o controle normal. Ela disse, é impressionante como ele deita na rede e fica, ó, tempos e tempos vendo vídeo engraçado e dando risada. Então assim, né, a questão ali desse mundo digital, né, ele atinge
todas as faixas etárias, não tem uma faixa etária específica. Deixa eu só me organizar bem aqui. Então, como eu estava falando, não tem assim uma faixa etária específica para dizer, é só tal faixa etária, ou não, é todas as faixas etárias. Porque o que acontece? Esse mundo digital, ele traz uma interatividade muito grande. Ele traz, assim, algo que chama a atenção de todo mundo, chama a atenção de todas as pessoas. E se nós não tomarmos cuidado, se nós não estivermos atentos, isso atinge de forma negativa as nossas famílias, atinge de forma negativa a comunidade. E quando nós temos algo que ameaça as famílias, que atinge a comunidade, automaticamente isso vai refletir onde? Vai refletir dentro da igreja, porque a família é a base. Então, se minha família ela não está estruturada, se a minha família não está com essa conscientização a entrar nesse mundo digital, através daquilo ali, ela vai ter um baque, digamos assim. E isso vai refletir, com certeza, dentro da igreja também. Então, isso já é um sinal de alerta. Quando se fala perigos digitais, é um sinal de alerta para todos nós. Aqui tem um dado que diz que em torno de que as pessoas ficam em torno de 6 horas e 58 minutos por dia conectados. Já imaginou? Fica 6 horas e 58 minutos conectados. Quase 7 horas ali, né? Conectados. Porque, claro, existem pessoas que trabalham, que estão ali diariamente ligados às telas, elas precisam estar. E isso não quer dizer que não pode. Aqui nós estamos falando de que pessoas que ficam ali muitas horas conectadas, elas podem muitas vezes acabar se perdendo dentro daquilo ali e encontrar outros caminhos dentro desse mundo virtual que não seja benéfico. E nós devemos procurar, através de tudo que nós fazemos, nós devemos procurar fazer de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que nós colocamos nas redes sociais, aquilo que nós pensamos, aquilo que, da forma como nós agimos, deve estar de acordo com a palavra de Deus, para que assim a gente possa transmitir o que é bom. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 4 e no verso 29, que diz o seguinte. Efésios, no capítulo 4, o verso 29, que diz assim, amém? Amém. Não saia de sua boca, não saia da boca de vocês, nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for de boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, o que nós, como cristãos, precisamos transmitir? Nós precisamos transmitir, aqui Paulo está enfatizando que nós devemos transmitir coisas boas, palavras boas, coisas que encorajem, coisas que tragam benefício tanto para nós, para a nossa família, como também para aqueles que nos servem, e também coisas que edificam. Então, se a palavra de Deus, ela diz que nós, quando nós nos nossos relacionamentos pessoais, se ela nos diz que nós devemos falar coisas boas, que nós devemos fazer coisas que edificam, que nós devemos fazer coisas que encorajem as outras pessoas, e se os nossos relacionamentos pessoais, a Bíblia diz que nós devemos fazer isso, será que quando nós vamos para o mundo digital, será que é diferente? O que será que Deus espera de nós? Será que Ele espera que nós não transmitamos coisas boas?
Então, aqui nós fazemos uma análise, porque Deus, Ele deixou aqui em Efésios que as nossas palavras devem ser palavras que encorajem, palavras boas, palavras que beneficiem. Então, quando nós levamos isso para o mundo digital, também deve ser da mesma forma. Nós não devemos perder de mente esses princípios de bênção quando nós estivermos nesse âmbito digital. De acordo com um estudo feito por uma empresa, em 2023, 53% dos latino-americanos sofreram algum tipo de assédio digital. Aí eu vou ler aqui alguns nomes que dentro do mundo digital, eles dão alguns nomes que se referem a esses tipos de abuso. Eu vou ler esses nomes aqui e vou estar especificando quais são esses tipos de abusos que foram sofridos pelos latino-americanos no ano de 2023. O primeiro é o seguinte: doxing. Vamos lá. O que é isso? Isso é uma divulgação não autorizada de informações online. Então, às vezes, quando alguém está divulgando, quando alguém está colocando nas redes sociais algo que não foi autorizado pela pessoa, isso é uma forma de quê? Isso é uma forma de abuso, é um abuso digital. Existem vários tipos, então isso é uma forma de abuso digital. Outro, cyberbullying, é outro tipo de abuso digital, que é um abuso que discrimina as pessoas nos ambientes digitais. Às vezes, nós nos deparamos com pessoas que, por exemplo, postam alguma coisa e vão outras pessoas lá e começam a fazer comentários totalmente da forma que ela acha melhor. Vai lá e faz comentário. Isso é o quê? Isso é uma forma de abuso também. O grooming, o que é esse? É um aliciamento de menores. Quantos aqui já ouviram falar dessas coisas? Aliciamento de menores através da internet. Isso existe muito nos dias atuais. Às vezes, para nós, talvez não seja tão comum. A gente que convive nessa comunidade cristã, não seja comum ouvir sobre essas coisas. Mas existe muito pessoas que estão ali por trás das câmeras, que são mais intencionadas e que estão procurando ali uma forma de praticar algum abuso contra menores. Então, isso deve ser também analisado e bem pensado entre as famílias. Frapping, com os nomes diferentes, né? Que esse é um abuso que é aquele quando a pessoa cria uma rede social, ela não usa o nome dela, ela não usa nada pessoal dela, ela coloca uma foto de uma outra pessoa, ela coloca dados de outra cidade, coloca outros dados, e isso ali, através dali, ela começa a conversar com outras pessoas. Então, é uma outra forma de abuso. E quando a gente vê esses tipos de abusos digitais, quem são muitas vezes os mais atingidos com relação a isso? Quando nós vemos isso, muitas vezes os mais atingidos são os nossos filhos, são os mais vulneráveis. Porque aqui, se nós analisarmos essas coisas que eu falei aqui, por exemplo, nós que somos adultos, que já temos maturidade, quando nós vemos isso, a gente já sabe do que se trata. Mas muitas vezes, os nossos adolescentes, as nossas crianças, eles não entendem isso de uma forma como deve ser. E eles acabam sofrendo esses tipos de abuso. E existem muitas crianças que são violentadas sexualmente através de abusos pela internet. Começa dessa forma, começa através desse mundo virtual e depois parte para um outro âmbito e acaba acontecendo abusos. Então, o que nós como igreja, o que nós como família
vendo diante de toda uma rede que existe, de algo que está nas mãos, o que nós podemos fazer? Conta a história de um rapaz chamado Lucas. Lucas, ele era um garoto, ele era um adolescente, ele era muito ativo nas coisas da igreja, ele era muito ativo na escola, ele gostava de fazer amizades, ele gostava de passeios, ele estava envolvido nas coisas e ele tinha alegria, ele tinha um sorriso bonito e todos gostavam de estar perto de Lucas. E o que aconteceu? Lucas, ele começou ali dentro da sua própria casa, ele começou a entrar no mundo digital de uma forma como ele não deveria, porque nós sabemos que nós vamos, por exemplo, usar a rede social, vamos usar com sabedoria. Mas, como eu falei agora, existem pessoas que estão lá por trás, que elas não estão ali para usar com sabedoria, elas não estão ali para fazer o bem. Então, ali existem criações de muitas coisas para que possa atingir, principalmente essa faixa etária, que são desses mais vulneráveis, que são ali os pré-adolescentes, as crianças, os adolescentes, os jovens. E nesse caso, Lucas, ele começou a entrar nesse mundo e ele começou a conhecer várias coisas. E ali por trás das telas, por trás ali daquele mundo digital, ele se deparou com pessoas que não tinham esse mesmo cuidado em estar fazendo somente aquilo que agradava a Deus através de suas redes sociais. Ele encontrou com pessoas que não tinham esse pensamento. E isso levou ele ao quê? Levou ele a praticar coisas que não deveriam. E isso fez com que ele se trancasse, fez com que ele se tornasse uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, uma pessoa solitária, uma pessoa que não queria mais conviver com os outros. E em uma certa ocasião, em uma briga na escola, quando seus pais foram lá, os seus pais, através do celular dele, descobriram tantas coisas más que ele estava convivendo através das redes sociais. Foi buscar ajuda psicológica e Lucas, ele conseguiu sair daquele poço tão profundo. Mas a psicóloga ela fez um podcast com relação à violência digital, e ela disse o seguinte, que muitas vezes nós devemos saber como lidar com os nossos filhos. Porque o que acontece? Ela falou assim, às vezes, nas casas, o que os pais fazem? Os pais saem para trabalhar e, lógico, a casa está protegida. Coloca câmera de segurança, coloca cerca elétrica, coloca alarme, coloca tudo quanto for preciso para que a casa esteja segura. Se são os menores, deixam com uma babá. Os pais fazem de tudo para que a criança esteja segura. E ela diz no podcast exatamente sobre esse assunto, ela diz que o que os pais não param para pensar é que o que eles deixam na mão dos filhos é como se todo aquele muro alto tivesse sido derrubado, toda aquela cerca elétrica tivesse sido derrubada, todo o alarme tivesse sido destruído e a criança está simplesmente com um aparelho na mão em frente a todo o perigo exposta. Olha para vocês pararem para analisar, olha a complexidade disso. Saímos, deixamos nossos filhos protegidos, porque antigamente quando se falava assim, quando os pais queriam a segurança do filho, né, o que eles faziam, né? Protegiam ali, está dentro de casa, está tudo aqui, está protegido. Mas hoje em dia, talvez estamos colocando muitas coisas como materiais para proteger a casa, para proteger os filhos, mas nós vamos e deixamos na mão deles descontroladamente, sem monitoramento, porque isso não estou falando que todos os celulares têm que ser tomados, mas tudo tem que ser com monitoramento. Essa fase que os nossos filhos estão, eles não têm discernimento.
Ali, qualquer pessoa que aparece ali, muitas vezes até os videozinhos e os desenhos inocentes estão atingindo a mente dos nossos filhos. Então, tudo tem que ser com monitoramento, tudo precisa ser muito bem esclarecido. Para os maiores, tem que sentar, tem que ter conversa, tem que explicar como que funciona esse mundo digital. E aí ela fala, então ali os pais saem, deixam o filho estar protegido e vai. Mas os filhos estão ali com uma imensidade de coisa à sua frente, podendo fazer mil e uma coisas dentro da própria casa. Ela fala, na sala do sofá ou dentro do próprio quarto. Pode estar entrando em contato com pessoas que nem se imagina quem é. Pode estar fazendo vídeos dela própria. Pode estar divulgando coisas da própria família. Porque uma coisa é certa. Existe uma reciprocidade dentro do mundo digital que é incrível, gente. A criança, o adolescente, o jovem, ou até mesmo o adulto, ficou sozinho, não tem quem entenda ele, não quem está. Gente, aparece alguém, olha, é uma reciprocidade. Pela internet é fácil. E aí, por isso que eu falei, até os adultos, mas isso, onde a maior dificuldade são os nossos jovens, né, as nossas adolescentes, as nossas crianças. E ali existe uma reciprocidade. E as crianças não conseguem compreender, não conseguem entender e acham que é tudo lindo. E aí, onde moram muitos e muitos perigos. Os nossos filhos que estão ali parecendo que estão seguros, estão com uma tela, muitas vezes estão conversando com pessoas que, olha, às vezes está se passando por uma adolescente da mesma idade, está se passando por um jovem da mesma fase, mas muitas vezes são pessoas adultas com muita má intenção na cabeça para fazer maldade para os nossos filhos. Então, é necessário ensinar a ter essa segurança para os nossos filhos. Outra coisa, também existem muitas distrações, né? Os jogos. Deixa ali, as crianças ficam ali à mercê dos jogos. É jogo, é horas e horas jogando. Gente, isso causa na cabeça das crianças uma confusão tão grande, porque elas acabam não sabendo diferenciar. Muitas vezes elas acabam não sabendo diferenciar o que é real do que não é real. Porque analisa comigo. Se os pais tiram, por exemplo, digamos que 10 minutos, porque eu sei que quando você está cansado, está no limite do cansaço, tirou ali 10 ou 15 minutos para estar com o filho. Aquilo ali é real. Mas ele passou, eu vou por baixo. Ele passou 3 horas, ele passou 2 horas jogando. Olha a diferença. Aquilo que internalizou na cabeça deles, eles vão, tudo aquilo que tem maior peso na vida da gente, tudo aquilo que a gente faz com mais frequência, aquilo que tem maior peso, é isso que tem maior peso. Então, se ele passou mais tempo nas redes sociais, nos jogos, ele vai querer ter o hábito de quê? De fazer aquilo que eu passei ali ensinando 15 minutos, ou aquilo que ele passou 2, 3 horas fazendo no jogo? E os jogos é o quê? Os jogos são o quê? Os jogos, nem o jogo é bonzinho. Tudo bem? E eles só querem o quê? Né? Os mais violentos ainda, né? É destruição. Resumindo a palavra, os jogos, a maioria, existem alguns jogos didáticos, algumas coisinhas assim, mas a maioria dos jogos é para destruição. E isso é o que vai na cabecinha dos nossos filhos. Então, é muito importante termos cuidado, é muito importante administrarmos o tempo que os nossos filhos ficam nas redes sociais, observar, monitorar. Mas aí nós temos uma questão muito complicada, porque às vezes os jovens, as crianças, essa maioria, esse tempo grande que fica ali na internet, a gente quer chegar e quer tirar deles. E aí quando você quer chegar e quer tirar, aí muitas vezes você encontra um problema dos grandes. Porque, me diz uma coisa, criança fica quieta ou não fica se você pegar e dar um celular para ele assistir um videozinho e musiquinha? Fica quieto. Gente, fica quietinho, você pode esquecer.
fome, menino dá vontade de brincar, menino dá vontade de tomar banho, menino quer jogar futebol, menino quer tudo, quer tudo. E é esse problema, por isso que esse assunto ele é muito importante nos nossos dias. Porque tempo é uma coisa que nós temos, está todo mundo correndo. Está todo mundo correndo. O mundo fez com que nossa corrida em busca das coisas se tornasse desenfreada. Nós queremos, às vezes eu falo com meu esposo, amor, eu tenho a impressão de que parece que é uma manada, estamos todos seguindo o fluxo. Então estamos todo mundo indo, estamos seguindo o fluxo, todo mundo tem que ter uma boa casa, tem que ter um bom carro, tem que terminar a faculdade, preciso me sair bem nisso, preciso me sair bem naquilo. E o que nós fazemos? Nós não paramos para analisar as consequências disso. Nós simplesmente vamos, porque está todo mundo indo, então vamos. E aí isso desencadeia muitas vezes nessas situações, que aí é onde nós devemos parar e pensar e refletir. Porque se nós tiramos, eu estava conversando com a Bruna durante essa semana, um dia, com relação às palestras que vão ter hoje à tarde, né? Porque assim, quando nós tiramos isso dos nossos filhos, nós precisamos oferecer outras coisas. Principalmente o quê? O nosso tempo. Porque tira isso das crianças e fala assim, ó, vocês vão fica sentadinho. Eu me lembro que eu estava na casa da minha sogra, e aí nós chegamos lá, as crianças, a gente quer assistir. Tem um monte de menino lá, é muita criança na casa da minha sogra. Querendo assistir. Aí ela, não, isso não pode assistir, não sabe o que. Aí eu falei, vamos brincar, crianças. Dei uns brinquedos, coloquei elas. Aí a minha sogra, mas tá fazendo bagunça. Aí eu falei, bicho, agora complicou a situação, não pode assistir, eles não podem brincar. Gente, criança não fica sem nada para fazer. Então, assim, a gente precisa montar estratégias, montar métodos do que nós podemos fazer com os nossos filhos. E é isso que eu estava conversando com a Bruna, né? Eu estava falando, a importância da gente preparar alguns tipos de jogos, alguns tipos de dinâmica, algumas coisas nesse sentido, para que nós possamos estar ajudando os nossos filhos. Porque eles acabam aprendendo. Eles aprendem, se a gente ensina, eles aprendem. E aí o que acontece? A cabeça deles desvia um pouco essa chave e eles conseguem encontrar os quebra-cabeça, eles conseguem encontrar os joguinhos que é de montar, de adivinhar, eles conseguem encontrar isso, porque muitas vezes até tem em casa, mas eles não conseguem encontrar porque eles estão aqui, ó, tão fissurados na tela que eles não conseguem encontrar. Então nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. A escritora dessa mensagem, ela disse que em uma das palestras dela, ela fez uma proposta. A proposta era a seguinte: pais, vocês vão tirar um dia para ficar com seus filhos. E nesse dia não tem nada de tela. Vocês vão conversar, vocês vão sorrir, vocês vão sair para fazer um piquenique, vocês vão fazer várias outras atividades. E ela disse que fez essa proposta e ela fez essa proposta com o intuito de depois ver os resultados. E ela disse que colheu muitos resultados positivos através disso. Quando os pais eles se dispuseram a tirar tempo para ficar com os filhos, a tirar tempo para brincar, a tirar tempo para fazer outras coisas, ao invés de estar todo mundo nas telas. Então, nós precisamos aprender que precisamos ensinar os nossos filhos. Mas, gente, isso também não serve só para a gente estar falando com relação à nossa juventude. Nós também precisamos nos monitorar. Nós, como adultos, também precisamos nos monitorar. Nós precisamos usar as nossas redes sociais com sabedoria, usar as nossas redes sociais para fazer aquilo que realmente é necessário fazer e, de alguma forma, através... Gente, porque, olha, como é interessante, você posta alguma coisa aqui, você tem um amigo lá no Canadá, lá nos Estados Unidos, você consegue enviar mensagem de esperança. Então, assim, não vamos seguir, gente, isso é ruim, vamos... Não, gente, não é isso. É ter sabedoria. É parar e se conscientizar através da palavra de Deus. É parar e se conscientizar. Porque se a tecnologia, esse mundo digital, ele acaba nos trazendo
podemos pregar, nós podemos transmitir esperança, nós podemos ser luz através das nossas redes sociais. E eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês em Provérbios, aqui ainda falando dos filhos, Provérbios 22. Esse verso, ele é bem conhecido, porque assim, é fácil muitas vezes vir aqui e falar, né? Mas a palavra de Deus, ela nos diz, é a palavra de Deus que nos diz, em Provérbios 22, eu tenho esse verso de cabeça, mas agora eu... 22:9, obrigada. Esse verso, ele tem uma complexidade muito grande, porque nós vamos ser cobrados diante de Deus no dia do seu retorno. Nós vamos ser cobrados se nós fizermos isso daqui, ó. É 22 quanto? Quem foi que falou? Não, acho que só encontrar bem, gente. Como é que... O verbo 22, 6, muito bem. 22, 6. Ensine a criança no caminho em que ela deve andar. Quem é que Deus está mandando quem? Nós. Ensinarmos os nossos filhos. E quando se trata de ensinar, se trata de uma ampla, se trata de algo amplo. Se trata de ensinar nossos filhos a se portar como bons cidadãos. Se trata de ensinar nossos filhos sobre profissão. Se trata de ensinar sobre família. Mas se trata também de ensinar com algo que está aí com uma complexidade tão grande, que são as violências digitais. Então, isso é o que o Senhor nos pede, que nós ensinemos os nossos filhos no caminho em que ele deve andar. E quando for velho, ele não se desviará desse caminho. Então, a responsabilidade, ela é nossa. Em Mateus, capítulo 5, verso 13, diz o que? Vamos lá. Mateus, capítulo 15. Verso 13 e 14. Versos 13 e 14. Diz que nós devemos ser o quê? Que nós devemos ser o sal da terra. Que nós devemos ser luz. Então, o que nós devemos ensinar para os nossos filhos? Nós devemos ensinar para os nossos filhos que eles devem ser luz no mundo em trevas, no mundo em escuridão. Eles precisam ser uma influência positiva. Gente, como é bom ensinar para os nossos filhos que eles devem ser o sal da terra, que eles devem ser luz. Porque, olha só, quando diz que os nossos filhos eles devem ser uma influência positiva para o mundo, o que isso está dizendo para os nossos filhos serem influência positiva? Porque quando os nossos filhos eles estiverem no meio, vão ter amiguinhos que vão falar assim: ah, mas eu faço isso, eu posso fazer tal coisa, eu faço dessa forma, eu jogo tantas horas, eu posso ter uma rede social, ah, meu pai e minha mãe não ficam pegando no meu pé. Só que os nossos filhos, eles têm que ser ensinados para influenciar os outros e não para ser influenciado, porque nós devemos ser luz, nós devemos ser o sal da terra. E os nossos filhos, Deus nos deu com esse objetivo, de ensinarmos eles para o reino do céu e de ensinar que eles devem ser também luz para o mundo, que devem ser o sal da terra. Então não vai adiantar, isso ou aquilo. Não, nós estamos falando de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela quer que sejamos luz para o mundo em trevas, que nós sejamos luz em meio a toda escuridão. A nossa boca, ela fala o que está cheio
dentro do nosso coração. Então, aquilo que está cheio do nosso coração é o que nós vamos transmitir. Então, a palavra de Deus, ela quer que nós transmitamos aquilo que é de bom, aquilo que edifica, aquilo que traz salvação. E nós, como igreja, devemos também aprender que nós devemos promover meios para estar ensinando os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças e até nós mesmos adultos. Então, hoje à tarde, nós vamos ter uma programação muito especial. E aqui nós vamos ter psicólogos, como a Bruna falou. Vamos ter psicólogos que vão estar tratando desses assuntos. E os psicólogos, eles vão entrar mais a fundo em cada detalhe. Eles vão entrar a fundo. E isso é de suma importância. Então, todos estão convidados. Porque nós estamos promovendo para que todos estejam atentos, para que todos nós saibamos lidar com essas situações e para que nós possamos dizer a Deus que nós estamos o aguardando, que nós queremos uma vida feliz para nós, para a nossa família, para a igreja e para a comunidade. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa derramar ricas bênçãos sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias. Amém? Amém. Agora nós temos uma mensagem musical. Com essa jovem, ela vai louvar ao Senhor para honrar e engrandecer o nome de Deus. Louvado seja Deus. Eu quero me
Pai Celestial, obrigado pelos momentos que estivemos aqui. Amém. Toma-nos em tuas mãos, use-nos para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.